Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, da Escola José Augusto Ribeiro, e eu dou aula de História e Geografia. E eu fiz esse videozinho aqui para ajudar os alunos dos sextos anos A, B e C a realizarem as atividades que foram propostas agora para o segundo bimestre. Vocês receberam, nos dias 15 e 16, um roteirinho de atividades. E entre esses roteiros estava lá o de História. E aí vamos olhar junto para esse roteirinho para vocês entenderem o que é para fazer? É mais uma ferramenta para ajudar vocês aí nessa aprendizagem, nesse momento que a gente está tendo que estudar de uma forma diferenciada do que a gente está acostumado, mas que a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, não é mesmo? Que eu sei que vocês são muito capazes. Vamos lá então? Eu vou explicar a sequência das atividades para vocês bem rapidinho para ajudá-los aí. Vamos lá. Atividade 1. Então, a atividade 1 tem como tema o surgimento da escrita. Será que a escrita é importante na nossa vida? Eu creio que com certeza, né? Muitas coisas a gente depende de escrever. Para prestar um vestibular, para fazer as atividades da escola, para deixar um recado para a mãe, para mandar um recado para o amigo. A comunicação ela é muito importante e a escrita tem um papel fundamental nisso. Mas será que a escrita sempre foi do jeito que a gente conhece? Será que ela já nasceu pronta? Não, né? Claro que não. E é sobre isso que nós vamos estudar. E nessa atividade 1, nós temos uma figura, uma imagem e um textinho, falando sobre como se deu esse processo, como acontecia. Quem será que produzia esse tipo de imagem igual a essa que a gente está vendo? E aí vem a pergunta. Durante a pré-história, os seres humanos utilizavam desenhos para se comunicar. Como são chamados esses desenhos? E qual era para os seres humanos desse período a importância desses desenhos? Será que esses desenhos eram feitos só para se divertir, para passar o tempo? Ou eles tinham uma função ainda mais importante? É isso que vocês vão responder. A atividade B, ainda da questão 1, ainda com o tema sobre a escrita, nós temos mais duas imagens e um texto. Essa segunda imagem aqui, ela não está no roteirinho de vocês. Eu coloquei aqui no nosso vídeo só para vocês terem mais uma imagem para aprimorar, para melhorar ainda mais a aprendizagem. Aqui era a base onde era feita a escrita. E aí nós vamos ler esse textinho sobre esse tipo específico de escrita. E aí nós temos uma perguntinha embaixo. E nessa perguntinha vocês vão me passar 4 informações, que são onde surgiu essa escrita, quando surgiu essa escrita, como ela se chamava e em que lugar, em que material ela era registrada. Hoje a gente sabe, se eu perguntar para vocês, quais os objetos, os instrumentos, os suportes que a gente usa para escrever? Caderno, o professor escreve na lousa, a gente responde as atividades na apostila, o notebook, o celular, são suportes, são lugares onde a gente pode escrever. Mas será que sempre foram esses mesmos materiais utilizados? Provavelmente não, né? E é sobre isso que vocês vão falar nessa questãozinha. C, mais uma atividade sobre escrita. E olhando para a imagem, eu acho que já dá para sacar de onde a gente vai falar agora. A gente vai falar da escrita num lugar muito fascinante, muito envolvente de ser estudado, que é o Egito. E lá no Egito antigo foram desenvolvidas muitas coisas na medicina, na arquitetura, nas ciências, na engenharia. Muita coisa que foi feita no Egito contribuiu para a civilização que nós temos hoje. E, claro, para desenvolver todos esses conhecimentos, a escrita teve um papel fundamental. E os egípcios desenvolveram não só um tipo de escrita, mas mais de um. Tinha uma escrita mais simplificada e uma escrita mais difícil, mais complexa. E no textinho aí está falando o nome desses 2 tipos de escrita. E um lugar onde essas escritas eram encontradas era nas pirâmides. Geralmente as pirâmides elas eram usadas para quê? Para serem túmulos dos faraós e de várias outras pessoas. Existiram várias pirâmides famosas no Egito, entre as quais as de Quéops, Quefren e Miquerinos, que são as mais conhecidas. E dentro dessas pirâmides tinham muitas coisas escritas. E isso foi fonte de pesquisa para historiadores, para arqueólogos e trouxe muita informação sobre o Egito Antigo. Aí vem a perguntinha. Os egípcios desenvolveram 2 tipos de escrita. Quais foram? E quais são os tipos de textos encontrados nas paredes internas das pirâmides? Ou seja,
Quais assuntos tinham nesses textos? Que tipo de conversa, de comunicação era passada através desses textos, com essas escritas que foram desenvolvidas pelos egípcios? Aqui a gente encerra o tema sobre a escrita. Passamos para a atividade 2, que tem como tema os povos pré-colombianos, os povos que já estavam no continente americano antes da chegada dos europeus. Aqui, no caso específico, do navegante italiano Cristóvão Colombo. Por isso que esses povos que a gente vai estudar agora, são chamados de povos pré-colombianos. E aí vocês vão ler o textinho com todo o carinho do mundo, com toda a atenção, voltando quantas vezes forem necessária, grifando, circulando palavras, usando todas as técnicas de leitura que vocês conseguem, tá? E aí nós vamos para as perguntinhas. Quais eram os povos que já habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo? Então vocês vão lá. Uma dica, são 3 povos. Quais os nomes desses 3 povos? B. Em quais regiões eles se desenvolveram? Que lugares eles habitavam? E a C. Por que eles são considerados os construtores da civilização? O que eles fizeram de importante que deu a eles esse título? O que eles desenvolveram? O que eles construíram? E aqui acaba a parte das coisas que vocês têm que ler e responder. Agora, tem mais 2 slidezinhos. Um deles tem no roteiro de vocês e o outro não. Com algumas informações complementares. Então, esses 2 últimos slides, vocês vão só ler junto com a professora. Não precisa responder nada. É só a nível de enriquecimento da aprendizagem, beleza? Nós temos aqui, então, o quê? Esse mapinha tem a ver com a atividade 2. É um mapa que mostra uma parte do continente americano e onde habitavam os povinhos lá que vocês estudaram. Esses povos muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Então, aqui em cima nós temos o Império, que vocês responderam lá. Não vou falar a resposta, vocês que vão ler e encontrar aí no texto. Logo embaixo, o outro Império, que vocês também encontraram lá no texto, e aqui nessa faixinha mais estreita, o outro império. E a gente percebe que por aqui, nessa região, tem um país muito importante para nós, que é o nosso país, que é o Brasil. E aqui no Brasil também tinham vários povos antes da chegada dos europeus, mais especificamente dos portugueses. Só que esses povos, eles vão ser objeto de conhecimento do nosso próximo roteiro. A gente vai estudar eles com bastante carinho, vai ser bem mais detalhado, porque afinal de contas é a história do nosso povo. Não que a história dos outros povos não são importantes, mas a do nosso povo tem muito mais significado para nós, não é mesmo? E aqui, do lado, a gente vê a pirâmide de Tenochtitlan, que foi uma das várias construções do Império Azteca. E olhando para essa imagem, a gente percebe, gente, imagina o quanto eles tiveram que mover de conhecimentos de engenharia, de matemática, de arquitetura, para poder fazer esses monumentos. Olhando para essa imagem, já dá para a gente perceber o quão avançada era essa civilização. Como eles desenvolveram muitos conhecimentos. E para encerrar, nós temos aqui uma biografia muito curta e uma imagem do Cristóvão Colombo. Então, só para vocês terem uma ideia de quem foi esse navegador que chegou no continente americano e, de certa forma, mudou o rumo desses povos, mudou totalmente o rumo desses povos. E ao longo de toda a trajetória escolar de vocês, vocês vão estar revendo isso e como ficou a vida desses povos após a chegada desses europeus. Por enquanto é isso, gente. Além desse vídeo, além do roteiro aí, vocês também têm meu WhatsApp e podem entrar em contato sempre, de segunda a sexta, estão aí os horários de plantão. Se precisar mandar fora do horário de plantão, manda. Assim que eu puder, eu respondo, o mais brevemente possível. E não tenham vergonha, não fiquem tímidos, podem perguntar. Mesmo que às vezes vocês acham, mas é uma pergunta boa. Pergunta. Qualquer pergunta é válida para enriquecer o conhecimento e eu vou ficar muito feliz de atendê-las com todo o amor e todo o carinho do mundo. Para que a gente passe junto por essa fase da melhor forma possível. E esperando que a gente volte logo para as nossas aulas presenciais.
Beijo, até mais!